Outubro chegou e o rosa já aparece em inúmeras ações que fazem o alerta da importância de se prevenir e diagnosticar de forma precoce o câncer de mama. No mundo, monumentos arquitetônicos como a Torre Eiffel em Paris, o Empire State Building em Nova York e também o Cristo Redentor no Rio de Janeiro já foram iluminados com a cor rosa. Bom lembrar que o movimento surgiu nos Estados Unidos na década de 90, quando a Fundação Susan Komen, organização que aborda o câncer de mama em várias frentes, promoveu uma corrida pela cura e distribuiu laços cor-de-rosa aos participantes. A partir daí, o evento passou a ser realizado todos os anos e as ações de conscientização se disseminaram ao redor do mundo. Sobre a prevenção, a importância do diagnóstico precoce e outros assuntos relacionados ao tema, a gente fala mais conversando agora com o médico ginecologista, obstetra e mastologista Ionei Góes, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ionei. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo Prazer ótimo. estar participando desse programa com vocês aí. Tá, muito obrigado. Prazer todo nosso. Doutor Ionei, o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, não é? Segundo as estatísticas, é a segunda causa de todas as mortes de mulheres no país, perde apenas para doenças do sistema circulatório. Ou seja, o diagnóstico precoce que pode evitar a evolução da doença ainda deixa a desejar no Brasil. As mulheres precisam se conscientizar ainda mais, doutor Ionei? Então, é exatamente isso mesmo. O câncer de mama ele é uma das formas mais comuns de câncer entre as mulheres e o grande problema que nós temos hoje ainda é em relação à cobertura do exame que a gente tem para rastreio, o diagnóstico precoce, que é através da mamografia. E apesar de já ser muito disseminado e muito realizado, a gente ainda tem um número muito grande de mulheres que não realizam esse exame de maneira tão frequente para que a gente consiga ter o diagnóstico da doença numa fase ainda muito inicial, com a possibilidade de cura maior do que 95%. Como é que o senhor explica esse descuido das mulheres? É de fato falta de conscientização? O senhor falou que um dos problemas é a cobertura, não é, desses exames de mamografia. Cobertura no sistema público de saúde, é isso? Não só em relação ao sistema público, mas também. Acho que um grande problema, apesar de se ter o Outubro Rosa como aquele mês, que você descreveu muito bem aí, para chamar a atenção das mulheres, que não só naquele mês, na verdade, mas que todos os meses são os meses de conscientização, de cuidado, não só com a mama, mas como, por exemplo, em relação ao câncer de colo do útero, muitas vezes há um pouco de descuido e também de falta de acesso. Sim, hoje a gente tem uma disseminação cada vez maior da mamografia no sistema público de saúde, mas muitas vezes a informação ela não chega ou chega e às vezes a mulher não procura. E isso acaba fazendo com que muitas vezes não seja realizado no período hábil. A gente sabe que o exame mamográfico ele deve ser realizado, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos de idade, que seja realizado anualmente. E às vezes as mulheres elas realizam, mas elas não realizam na frequência que deve ser realizada, para que ocorra o diagnóstico de uma forma bem inicial. Ou seja, é a prevenção indo além do autoexame, não é? Normalmente, qual é o profissional que deve ser procurado inicialmente? Depende. Nos casos em que a mulher, por exemplo, que é o mais comum da gente conseguir diagnosticar o câncer, que é quando a mulher ela sente algum nódulo se apalpando no autoexame, ela vai e procura o médico. Muitas vezes essas mulheres elas demoram a ir até uma procura naquele primeiro atendimento que ele pode ser realizado até por um próprio clínico, para que depois, caso realmente tenha esse diagnóstico ou essa suspeita, seja encaminhado para especialista, que no caso seria o mastologista, profissional adequado e habilitado para poder fazer esse acompanhamento desde o diagnóstico até o tratamento da parte cirúrgica. Há uma dificuldade das mulheres em lidar com a notícia que houve o diagnóstico ou o surgimento de nódulos no seio, ou isso já diminuiu bastante? Não, na verdade, eu acho que isso é o maior temor das mulheres e que muitas vezes faz com que ela, mesmo percebendo que ela tem o nódulo na mama, às vezes ela fica com medo de procurar
e ter aquela notícia de que realmente ele tem um nódulo mamário e que ele precisa ser acompanhado. Sendo que, na maioria das vezes, as mulheres elas têm que ter consciência de que, apesar de ser algo muito frequente entre as mulheres, principalmente entre a faixa de 30 e 50 anos, a maioria dos casos de nódulos mamários, eles são nódulos benignos. E que, às vezes, o tratamento nem sempre vai ser cirurgicamente. Às vezes, o tratamento pode ser através do segmento. Mas a gente precisa que essas pacientes que tenham alguma suspeita ou que tenham um nódulo da mama palpável, elas passem pelo especialista para que a gente consiga fechar esse diagnóstico como uma doença benigna ou maligna e dar o tratamento adequado em tempo hábil. Hábitos de alimentação, hábitos de exercício físico, tudo isso interfere no aparecimento ou no surgimento de nódulos nos seios? Bastante. E é algo que é extremamente importante para a gente discutir. Porque, diferente da ideia que as pessoas têm, que é achar que o câncer de mama está associado principalmente a uma causa genética, 75% dos casos, eles vão ter, na verdade, não vão ter uma causa aparente ligada a fator genético. O fator genético, ele interfere em mais ou menos 10 a 15% dos casos. Os pacientes vão ter alterações de alguns genes, como os mais comuns seriam o BRCA1 e 2. A maioria dos casos, eles ocorrem e tem uma influência grande, de cerca de 30% dos casos, associados ao estilo de vida. A obesidade e o sobrepeso são fatores de risco importantes e que a gente pode ter um controle sobre eles, tentando se manter na faixa de peso adequado. A inatividade física é outro fator que, somado, também vai favorecer o consumo de bebidas alcoólicas e uma alimentação de maneira desregrada, uma alimentação rica em alimentos com gorduras que vão gerar radicais livres, que vão alterar o material genético e favorecer com que essas células da mama elas cresçam de forma desordenada e levam ao acometimento da mama e gerem um câncer. O senhor está falando de hábitos de vida, não é? Hábitos alimentares Isso. também. Agora, qual é o grau de interferência, digamos assim, no surgimento dos cânceres de mama, por exemplo, relacionados a fatores genéticos, história familiar de casos de câncer em parentes de primeiro, segundo graus? Tem também a questão de fatores endócrinos, reprodutivos, não é? A primeira menstruação precoce, Sim. menopausa tardia, mulheres que nunca engravidaram, tudo isso pode contribuir para o surgimento do câncer também? O que é que a gente tem nesses casos? Dos fatores endócrinos, o maior tempo de exposição ao longo da vida da mulher aos estrógenos e à progesterona, que são os hormônios femininos, que estão mais associados com a função feminina, tanto da mama como função do útero, a parte ovariana. Esse tempo maior de exposição vai favorecer com que essas células da mama, elas passem, em algum momento da vida elas falhem, e muitas vezes elas não tenham a correção, porque ao longo da vida, a mulher, ela vai ter, como todo mundo tem, alguns mecanismos de falhas no ciclo da célula, e essas falhas, elas são corrigidas automaticamente. Mas com o envelhecimento celular e o envelhecimento do corpo, essas falhas repetidas e frequentes, por conta de fatores ambientais, desses fatores hormonais, expostos com maior frequência, eles vão favorecer. Aquela mulher que, por exemplo, menstrua de maneira mais precoce, ela vai ter um maior tempo de exposição. Aquela que entrou na menopausa tardia também tem mais tempo de intervalo, que a gente chama de menarque, que é o período reprodutivo dela, de maior exposição aos estrogênios e à progesterona. Uma mulher que ela demora um pouco mais de engravidar e que não amamenta a mama, por exemplo, na questão da amamentação, você tem como fator protetor, porque esse período de amamentação, a mama, ela vai ter uma renovação celular e uma substituição de algumas dessas células mamárias por um tecido gorduroso. E o que vai fazer a mulher geralmente ter o câncer está associado mais àquela célula do tecido fibroglandular, o tecido mamário. O uso de anticoncepcionais ainda é uma discussão. Sabe que o que se prova hoje é que o uso prolongado por mais de 10 anos, principalmente em mulheres acima de 40 anos, ele pode ser um fator que contribua, que a mulher vai estar também mais tempo exposta a esses estrogênios, a essa progesterona. E o que tem comprovado é a terapia de reposição hormonal em mulheres que estão
na pós-menopausa, elas têm esse fator de risco também aumentado, com o uso por mais de 5 anos. Apesar da Em relação aos fatores genéticos, a gente sabe que aquelas pacientes que vão ter maior risco a desenvolver são aquelas que têm história familiar de mulheres parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama e história de câncer de mama em mulheres que tiveram parentes que têm câncer de ovário, câncer de mama em homem, porque o homem também pode ter câncer de mama, apesar de raro, se abaixo de 1% dos casos. Se a mulher tem um parente, se for um homem que teve câncer de mama, ela tem esse risco aumentado. E as alterações genéticas, pelos genes, que são BRCA1, BRCA2 e outros. Eu ia perguntar exatamente isso. Apesar de ser mais comum o desenvolvimento em mulheres acima de 30 anos, é possível que apareça o câncer de mama em mulheres mais jovens e também em homens. O fator genético é preponderante para casos assim que fogem do padrão? Sim, nesses casos pode ter uma influência maior do fator genético e, às vezes, a doença também pode se apresentar de uma forma um pouco mais agressiva. Então, a importância de qualquer grau de dúvida ou suspeita que o paciente ele venha a ter, ele procurar logo o especialista para poder conseguir resolver aquela questão que gera dúvida e muitas vezes gera medo e faz com que o paciente fique postergando a avaliação médica. E aí, às vezes, quando vai, já vai numa fase bem mais avançada. E homem, principalmente, qualquer nódulo, qualquer coisa que seja notada de forma diferente, mesmo que pequena, ele deve logo procurar. Porque não é o mais esperado, o mais comum, o homem ter um nódulo na mama. A gente está conversando com o médico ginecologista, obstetra e mastologista Ionei Góes. Doutor Ionei, a gente sabe que a possibilidade de recuperação de mulheres com câncer de mama é alta, não é? Principalmente quando diagnosticado de forma precoce. E o que deve ser feito para que a doença não apareça de novo? Então, como a gente sabe, existem aqueles fatores que são os fatores que a gente estava conversando mais cedo aqui, os ambientais e os comportamentais, e os fatores endócrinos e genéticos. A parte endócrina e genética, infelizmente, são coisas que a gente não tem como ter o domínio. O que a gente pode fazer para ajudar um pouco e que tem uma influência grande para o domínio dessa situação é dos fatores ambientais, o que depende do ambiente e do nosso comportamento, que são os hábitos de vida. A prática de uma atividade física regular, uma dieta equilibrada e balanceada, o controle do peso adequado. Esses fatores que são de extrema participação na formação do câncer, esses aí a gente pode conseguir intervir e controlar. Tá certo, estamos no mês de outubro, mês da campanha Outubro Rosa, e a gente fazendo o nosso papel aqui para conscientizar mais ainda as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce, não só do autoexame, mas da mamografia, enfim, de todos os cuidados necessários para evitar a incidência do câncer de mama, o câncer que mais mata as mulheres no Brasil. Doutor Ionei Góes, médico ginecologista, obstetra, mastologista também, conversando conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. Obrigado pelo convite de vocês também. Um abraço. Só queria deixar uma mensagem aqui para as mulheres que acima dos 40 anos elas comecem a realizar suas mamografias anuais. Não tenham medo de procurar qualquer dúvida de especialista, seja o ginecologista, seja o mastologista, mas procure, que daí você vai ter um direcionamento para que não ocorram problemas em um diagnóstico numa fase tardia de uma doença que a gente consegue ter uma taxa de cura alta, que é diagnosticada na fase bem inicial. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado. E essa conversa, você sabe, também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 8h46 na Tarde FM.